Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC com atuação nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Aqui estou de novo para trazer conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono, bem como sobre as perspectivas profissionais e a atuação que você, colega nosso, pode ter nesse contexto. E sempre aqui é o meu papel trazer conteúdos, informações, matérias, repercutir assuntos de maior interesse para quem quer atuar, né, e trilhar esse caminho para poder se preparar, né, para fazer frente a esse novo mercado que se coloca à nossa frente, né? Coloca-se aí, né, como uma oportunidade. Bem, aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Esse é o meu propósito, que você possa ser valorizado, você profissional, empresa, organizações do nosso país, valorizar o nosso profissional e as nossas organizações. E como é possível você atuar, você empresa, você profissional, de diferentes formas. Faturar alto também significa atuar fortemente, ter uma inserção, um posicionamento forte nesse mercado. Quer dizer, ter as condições de atuar. E para isso, você pode realizar uma série de atividades. Nós temos sempre trazido aqui, né, quais as diferentes formas, diferentes maneiras que você pode atuar nesse mercado. Hoje eu vou responder mais algumas perguntas aqui, né? Já tive a oportunidade de responder em outro vídeo, né? Aquelas pessoas que me seguem sempre mandam perguntas, mandam dúvidas, né? E a gente acolhe muito bem aqui no nosso canal de suporte e também sempre responde. Então vamos responder agora mais algumas perguntas, ok? Vamos lá. Bom, a pergunta número 1 aqui, né, diz o seguinte: tem a quantidade mínima para poder gerar crédito de carbono? Bom, todo projeto tem que ter escala, né? Ou seja, não dá para gerar 2, 3, 10, 100 créditos, tem que gerar uma quantidade normalmente na casa dos milhares, né? Algumas dezenas, centenas de milhares de crédito de carbono para que o projeto tenha escala e seja viável economicamente. Ela diz que está interessada em produzir o biochar. É um produto bem interessante, né, que agrega bastante ao solo, né? Tanto para melhorar as propriedades físicas, químicas do solo, né, e também incrementar o carbono no solo. É preciso encontrar um mercado para a venda do produto primeiro. Realmente você tem que produzir algo para o mercado, né? E nós sabemos que tem um custo, que tem uma tecnologia, né? Então é importante fazer essa análise sim. Ela diz também que, pelo que entendi, precisa investir em fornos ecológicos. Existe uma tecnologia própria para gerar, né, o biocarvão, né, o biochar. Realmente não é um carvão qualquer, tem que, né, ter fornos com tecnologia própria. E ter todo o processo sustentável. Está certo assim, né? Você tem que ter... Né, eu tenho até colegas, né, um ex-aluno nosso aí, né, que trabalha com bambu, ele produz biochar, né? E também conheço uma empresa, né, grande do setor florestal que produz biochar. Então eu acho que é importante talvez você fazer um benchmarking também, né? Aprender um pouco mais com quem já trilhou esse caminho. Essas são as recomendações principais que eu te dou. Eu inclusive estou para marcar uma visita, né? Uma dessas produtoras de biochar, e qualquer coisa depois eu te conto, tá bom? Ok, então primeira pergunta resolvida. Segunda pergunta aqui do nosso dia. Saberia me informar onde eu posso obter uma base de dados para estimativa de carbono para calcular VCU de acordo com a Verra? Eu acho que a melhor forma é você pegar os projetos que já estão registrados, né, e devidamente verificados, certificados lá na Verra. Você pode pegar alguns exemplos, tem vários projetos brasileiros, eles são transparentes, né, podem ser baixados, você pode pegar lá o projeto Envira, o projeto AgroCortex, o Initor, vários projetos brasileiros. Você pode ver lá qual é a área e quantos créditos de carbono elas geram. Aí você pode ter uma noção. Mas em geral, a gente pode dizer, né, que são aí de menos de 1 até mais de 10 créditos de carbono por hectare ano, VCUs, Verified Carbon Units. Mas a média no Brasil, aí na Amazônia brasileira, é de 1 a 3, né, com uma média bem centrada aí em 2 aproximadamente. Mas varia, pode ser 1,50, 1,80, 1,30, varia. Depende muito da taxa histórica de desmatamento e também um pouco da metodologia, bastante da metodologia que você utiliza, ok? Então já demos um recado aqui também sobre a segunda pergunta. Vamos adiante. Aqui tem uma pergunta um pouco mais longa, pergunta 3, diz que ela é professora do Instituto Federal de Sul de Minas e temos uma unidade demonstrativa para a restauração florestal com diferentes técnicas, plantio de mudas, regeneração natural assistida e muvuca. Acho que você sabe, né? Quem não sabe o que é muvuca é um tipo de plantio a partir de sementes, né? Semeadura direta de plantas arbóreas e leguminosas no berço. Está com 3 anos de idade, gostaríamos de quantificar o carbono acima do solo nas 3 técnicas. Porém, muitos indivíduos têm menos que 5 cm de DAP, diâmetro altura do peito.
e a fitofisionomia na nossa região floresce nacional semidecidual. Temos os dados de altura e diâmetro, a altura do solo, 10 centímetros. O senhor poderia me passar uma equação de volume que possamos usar para esses indivíduos menores que 5 centímetros, de DAP, que seja aplicável com as informações que temos? É bem difícil encontrar isso, sabe? Eu até tenho um artigo que eu publiquei aqui na estimativa da altura e do volume em povoamentos dos jovens de restauração florestal em Rondônia, né, que são indivíduos jovens, diferentes, pequenos. Normalmente as equações de volume precisam de indivíduos grandes, né? Então, até sugiro que você faça um corte em alguns indivíduos, faça uma determinação e faça uma volumetria, né? Use um método de cubagem, né? E faça isso por conta própria, porque esse artigo que eu mencionei aqui, que você pode ver na revista Biofix 2017, ela é aplicável para a Amazônia, né? Acho que para estacional o semidecidual não tem uma equação de volume para indivíduos tão pequenos assim. Sugiro você fazer, né, um abate, um corte, e a cubagem dos indivíduos aí é a melhor maneira. Ok, pergunta 4. Estou trabalhando com crédito de carbono, trabalhando desigual a pesquisa, ok? Em áreas de restauração na Amazônia, e não acho quase nada de artigo a respeito. Você tem alguma coisa a recomendar? Diz aqui, né? Bom, tem a tese da minha aluna, né, Manuela Guaraná Araújo, né, que trabalhou com plantios de restauração aí na Amazônia. Tem outros trabalhos, nós publicamos um livro também sobre isso, né? Tem alguns outros materiais na internet, né? Não é tanto assim, mas tem já material que dá para você ter uma ideia. Em média, né, você pode dizer assim, em média, uma média é uma coisa bem difícil de falar, né? Mas em média, assim, varia aí de 5 até 20 toneladas de CO2 por hectare ano, com uma média de 12, 10, né? Então, mais ou menos é isso que estoca de carbono num plantio de restauração. Mas depende muito das espécies, depende de como foi feito o plantio, né? Se ele foi bem feito, o espaçamento, o material genético e tudo mais. O solo, né? Se foi adubado ou não, etc, etc. Ok? Mas dá para você ter uma ideia. E a pergunta 5, estou desenvolvendo um TCC sobre o assunto de crédito rural verde. Queria pedir se você tem para me indicar uma leitura de algum livro. Preciso de alguns dados. Eu acho que deve ser não um crédito rural verde, é CPR verde, né? Crédito de produto rural verde, lá do decreto 10.828 de 2021. Eu sugiro você pesquisar lá no próprio decreto. No CPR verde foi instituído pelo decreto, né? Conforme dissemos, e com a nova cédula o produto pode ser então negociado, né? Como se fosse uma CPR, e aí é o produto da conservação, né? Das florestas nativas, né? Hoje esses títulos não têm tanta liquidez assim, não é como um crédito de carbono, principalmente nos padrões mais reputados do mercado. Mas está começando alguma coisa, né, em termos de negociação, em termos de mercado, digamos assim, né? Mas tem alguns materiais sim, né, na internet, do próprio decreto. Se procurar bem no Google, você vai encontrar aí, né, materiais sobre CPR verde. Eu até encontrei um, sabe, bem interessante, deixa eu ver aqui. Ele era sobre isso. E estava, deixa eu ver aqui, é um material que eu encontrei do estado de Goiás, tá? Bem interessante o material, né? Então eu queria te contar aqui da CPR Verde, né? O material que eu baixei aqui da Gecomex do estado de Goiás, tá? É um material aí relativamente recente, né? Que fala como que funciona a CPR Verde. Qualquer coisa também você pode escrever aqui pelo suporte, a gente manda o link para você, ok? Mas basicamente é isso, ok? Então nós conseguimos aqui já destrinchar alguns pontos aí, né, que os nossos colegas nos mandaram as suas dúvidas. Continue, né, sempre nos prestigiando aqui, né? E vamos em frente. Gostou do vídeo? Sempre ao final nós fazemos essa triagem. Então deixe aqui o seu like, né? Compartilhe também com seus colegas, com seus amigos, com seus conhecidos. E não se esqueça que no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Um grande abraço.